Bom, pessoal, então nós vamos finalizar aí os estudos de pontos fazendo uma comparação aqui entre o mapa chinês e o mapa de Noguet, o mapa francês. Só para deixar claro, como eu falei durante esse curso, a gente iria aprender, a ênfase maior desse curso é ensinar a auriculoterapia da forma como a medicina chinesa vê e trabalha. Então, a linhagem chinesa. No entanto, eu também falei para vocês que nós mesclaríamos em algumas horas, em alguns momentos, a auriculoterapia da linhagem de Noguet, que é a auriculoterapia francesa. Qual é a base principal, qual é a principal diferença entre essas duas linhas? Bom, o mapa chinês ele foi feito baseado na tentativa e erro durante milhares de anos, ou seja, para se entender cada ponto, para se mapear cada parte da orelha, foram necessários milhares de anos de estudos e tentativas e erros. E no fim das contas, saiu-se o mapa chinês. Enfim, mas a gente tem que levar em consideração que não existia estudos científicos com tecnologia naquele período, naquele tempo, né? Então, muitas coisas do mapa chinês realmente talvez possam estar defasadas. E como o Noguet, que é um francês que se encantou com a técnica da auriculoterapia, ele resolveu estudar a auriculoterapia de forma científica, ele se apropriou de recursos tecnológicos muito mais avançados para elaborar um novo mapa, ou um mapa até parecido, mas com algumas alterações, algumas pequenas alterações. E na prática clínica, como é que nós vamos identificar e como é que nós vamos mesclar as duas? Eu sempre oriento que vocês pensem muito no mapa chinês, na forma como nós estudamos agora há pouco aí nas últimas aulas. O mapa chinês ele tem muito mais pontos e a linhagem que nós aprendemos, a forma como nós aprendemos a avaliar o diagnóstico, a fazer o diagnóstico pela medicina tradicional chinesa, levando em consideração o Zhang Fu, né? É muito melhor você pensar da forma do diagnóstico chinês para tentar fazer tratamentos. E a auriculoterapia chinesa ela tem uma vantagem em relação à auriculoterapia francesa, que é o quê? Como os chineses faziam isso por tentativa e erros, o que é que acontecia? As pessoas, quando os terapeutas lá, os médicos, enfim, faziam a aplicação, eles observavam as reações. E aí eles utilizavam aquele ponto e utilizavam aquele ponto novamente e iria testando. Então, as doenças iriam melhorando de acordo com a evolução, né, do tratamento. Então, a gente observa o seguinte, que os chineses eles faziam um tratamento não para resolver o problema agora, mas sim para achar a causa do problema. Então, dá para se entender o seguinte, que a auriculoterapia chinesa ela é melhor, a visão dela, a utilização dos pontos de acordo com a auriculoterapia chinesa é melhor para tratamentos a médio e longo prazo, ou seja, para tratamentos mais efetivos. Já a auriculoterapia francesa, que é de Noguet, ela é muito mais efetiva no sentido de imediatismo, na resolução dos sintomas. Por que isso? Porque o Noguet, ele simplesmente fez testes científicos mais ou menos desta forma. Ele pegava os pontos da medicina chinesa e ele causava lesões em alguma parte do corpo e quando existia uma lesão na parte do corpo, ele ia apalpando a orelha para saber, para identificar qual era o ponto que estava sensível na orelha. Ou seja, é como se ele pegasse um martelo e batesse no dedo dele da mão, né? Ou de algum paciente, de alguma cobaia. Ele batesse o martelo no dedo
Então, ele batia o martelo no dedo, gerava uma lesão, era mais ou menos assim, ok? Ele gerava uma lesão e ele ia procurando, ó, por onde os chineses diziam que estava a região dos dedos, das mãos, ele iria procurando. Então, quando ele gerava a lesão, ele descobriu o ponto, ótimo. Aí ele fazia isso em outra pessoa, outro paciente. Era o mesmo ponto? Ótimo. Ele ia fazendo isso em testes científicos e o que acontecia é que ele ia mapeando os pontos. Então ele fez isso para inicialmente 60 pontos, né? E depois foi aumentando. Hoje tem 96 pontos, se eu não me engano, se é que já não tem mais, que eu não esteja sabendo. Mas enfim, a auriculoterapia francesa, ela é baseada exclusivamente em testes científicos que mostravam aonde realmente existe um reflexo do corpo naquela região da orelha. Então é basicamente isso. Então, a gente pode interpretar como a auriculoterapia francesa é excelente para resolver problemas imediatos. Para uma dor local, você utilizar aquele ponto para a dor local. E tanto é que se a gente for observar, nós vamos ver aqui agora, se a gente for observar, tem alguns pontos que tem alguns nomes que são interessantes a respeito da medicina da auriculoterapia francesa. Então vamos ver isso aí agora. Aqui a gente tem um mapa, né, da medicina tradicional chinesa, né? O mapa com alguns pontos, não são todos, mas são os principais pontos e os pontos mais característicos. A gente vê aqui, ó, a região que começa na clavícula, né? Cotovelo, ombro, a gente já viu todos esses pontos aqui. Região do quadril, joelho, lombar, nervo ciático por aqui também. Enfim, nós vimos esses pontos aqui. O Shemen é aqui, ó, nessa região um pouco mais abaixo. E vocês vão ver que o Shemen o que eu ensinei a vocês é o Shemen da auriculoterapia francesa. Esse é um dos pontos que a gente vai utilizar o Shemen como parte da auriculoterapia francesa, né? Porque vocês vão ver aí nas próximas aulas que a gente vai falar sobre o triângulo cibernético. Vocês vão entender por quê. Então, tá aí, né? Esse mapa é o chinês, nós já vimos, e tem os pontos característicos, pontos de Zhang-Fu, enfim. Nós vamos utilizar esses pontos aqui, rim, bexiga, vesícula biliar, fígado, baço. Todos esses pontos nós vamos utilizar como base do tratamento, avaliando se o paciente pela medicina, também, né, pelo diagnóstico da medicina chinesa. Coisa que na auriculoterapia de Noguet você não faria isso, ok? Então, por exemplo, você jamais usaria o ponto do fígado se nos exames não desse que a pessoa está com um problema do fígado, pensando dessa forma. Então, o que é que a gente faria? Se a pessoa está com dor, está com algum problema muscular, a gente, na terapia de Noguet, na auriculoterapia de Noguet, nós utilizaríamos apenas os pontos que dizem respeito às regiões. Então, essa é a grande diferença e o porquê que nós damos ênfase nesse curso à auriculoterapia chinesa, ok? Então tá aí o mapa e agora nós vamos olhar o de Noguet para a gente ver algumas diferenças. Bom, quais são as diferenças aqui básicas? A gente tem aqui, ó, só para vocês terem ideia, tem um ponto aqui chamado urticária. Se você olhar aqui, ó, não tem urticária. Então, o Noguet percebeu que além desses pontos aqui, da região aqui, né, que os chineses mapearam como partes aí dos membros superiores, a gente tem mais esse ponto aqui, urticária, e tem esse ponto aqui, ó, insônia. Ou seja, são pontos eficientes e serve para insônia. Por isso que tem alguns pontos que tem esses nomes característicos. Por exemplo, aspirina. Então, ponto da aspirina, serve para gripe, serve para uma série de coisas. Funciona muito bem também. Que ponto é esse aqui? O yang do fígado, ok? Na medicina chinesa, né? Enfim, disfunção sexual, agressividade. Você vê que pelo mapa de Noguet, né? Vício, ó, a gente tem algumas coisas, ó, nicotina. Por quê? Porque ele ia justamente fazendo isso. Analisava o problema do paciente e procurava o ponto.
analisava outro problema do paciente, procurava o ponto. Isso ele fez testes científicos mesmo. E acabou que ele gerou aqui um mapa que pode diferir um pouco da medicina chinesa, ok? Aqui a gente tem nádegas, né? Essa região aqui a gente sabe, a gente já viu que é a região que envolve o sacro, que envolve a coluna lombar, né? Que, enfim, nervo ciático está aqui. Ele só fez constatar que determinada região realmente funciona para o joelho, por exemplo, e ele mostrou onde é o ponto exato que melhora a dor do joelho. Só que tem um porém, ele melhora a dor do joelho na hora, mas talvez aquela região em que no qual foi mapeado aí a medicina chinesa, né, o que os chineses mapearam, aquela região tem um efeito melhor a longo prazo, a médio e longo prazo. Então, é basicamente isso. Mas, se a gente for observar aqui também, ó, permanece-se sim os pontos dos órgãos do Zhang Fu. Só que tem uma diferença, ó. Olha o que o que o Noguet viu aqui, ó. Ponto do baço, aqui é órgão baço, ok? Agora sim a gente vê o órgão baço. Agora sim a gente vê o órgão estômago. Aqui a gente vê o órgão fígado. Só que o que acontece? Olha o fígado. Na verdade o fígado é para cá, assim, na parede, certo? O fígado aqui na medicina chinesa, ele é um pouco mais em cima, tá vendo? E o baço é um pouco mais embaixo. Aqui a gente já vê que é o contrário, ó. Por quê? Porque ele viu lá problemas do baço órgão e fígado órgão, certo? Então ele realmente fez um mapeamento e descobriu. No entanto, se a gente for pensar em Zhang Fu, da forma como os chineses observavam, você vai ver que esse ponto do fígado está certo para o diagnóstico da medicina chinesa. Então, se você pensa de acordo, por exemplo, se você pensa que um problema muscular é relacionado ao fígado, você não vai usar, apesar de fígado e baço também ter muito a ver com a parte da musculatura, né, os dois, você não vai usar o ponto do baço do mapa de Noguet. Você vai usar o ponto do fígado do mapa de Noguet, que é embaixo, né? Você vai usar o ponto do mapa chinês, porque você está pensando de acordo com a lógica chinesa. Então é por isso que eu oriento vocês a utilizarem. Agora, vocês vão ter conhecimento desses pontos? Vão ter sim. É para ter conhecimento desses pontos de Noguet. Por quê? Porque você vai pensar de acordo com a medicina chinesa. Ok. Se você não tiver resultados positivos, aí você vai usar o mapa de Noguet, vai procurar os pontos e você vai utilizar esses pontos de Noguet. Não custa nada tentar, tem que tentar. A gente sempre tem que procurar a melhor maneira de tratar o nosso paciente. Se a gente sabe que tem alguns pontos que são de acordo com a medicina chinesa e a gente utiliza esses pontos e não está dando muito certo, vamos lá pensar aqui agora, vamos rever aqui os pontos da medicina francesa, né, da auriculoterapia francesa. Então, é basicamente essa a diferença, ok? Entre esses pontos de Noguet e os pontos da medicina chinesa. E vamos só avaliar aqui mais um pouco. A gente tem olho aqui, tem hipotensão, que na verdade o hipotensor é aqui, né, em cima. Ele botou como hipertensão aqui, mas enfim, tem a mesma função. Ombro, braço, clavícula, aqui tudo tranquilo. Insônia, ó, a gente não tem um ponto insônia, né, na medicina chinesa. A gente tem um ponto que acalma o Shen, que acalma o espírito. A gente tem um ponto, ó, que acalma, que é o coração. Nesse caso aqui, de Noguet, teoricamente para ele, claro que o local, né, do coração é praticamente o mesmo, tá vendo aqui? Mas se no pensamento de Noguet, o coração não vai aliviar a mente, o espírito, não vai diminuir a insônia, teoricamente, assim. Apesar de que o Noguet também ele compreendeu muito bem a teoria, né, chinesa, mas como é um ocidental e fez testes científicos, a ciência tenta buscar o máximo se ater às provas, né? E as provas são em relação aos efeitos da utilização desses pontos aqui.
Qual é o efeito? Quando eu aperto o pulmão, meu pulmão está lesionado lá. Eu vou apertar aqui, esse ponto do pulmão é que está dolorido, realmente está dolorido. Então vamos usar pulmão para um problema do pulmão. Mas a gente não vai usar um pulmão na medicina de Noguet, né? Assim ele pensava. A gente não vai usar o pulmão, ponto do pulmão, para melhorar o edema nas pernas. Porque o pulmão também vai ajudar a descender o chi, vai ajudar aí no processo de circulação das águas do organismo que a gente viu lá atrás. Então, dificilmente o Noguet iria pensar assim, que esse ponto do pulmão poderia melhorar edemas nas pernas, inchaço nas pernas. Então, é basicamente essa a diferença entre o mapa de Noguet e o mapa da medicina tradicional chinesa de auriculoterapia. Então, avaliem isso aí, tá certo? Como eu falei, a gente não se aprofunda na auriculoterapia de Noguet, mas eu faço questão de mostrar realmente qual é a diferença aí entre as duas e como você pode utilizar uma ou outra, ok? Então tá aí os pontos. Bom, essa aula só foi para fazer essa comparação e na próxima aula aí nós damos sequência em como você vai selecionar os pontos. Nós já vamos iniciar o processo aí de prática da nossa auriculoterapia, ok? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.